Fala aí, pessoal. Agora a gente vai fazer uma discursiva de ISS aqui na oficina de discursiva. Tema de legislação tributária. Para quem não me conhece, meu nome é Wilson Tavares. Hoje eu vou estar conversando com vocês aqui de uma situação que envolve o local do fato gerador, né? Qual é o ente competente para poder tributar o ISS, a prestação de serviço. Isso pode causar confusão na hora da prova e é determinante para você acertar a questão completa, né? Você pode, às vezes, até ganhar um pontinho ali, caso você consiga enrolar, mas se você souber esses assuntos que eu vou passar para vocês, você mata a questão tranquilamente e com certeza sai na frente aí na pontuação geral. Pessoal, esses assuntos vêm sendo cobrados também em objetiva, tá? Então por isso que eu trouxe esse tema aqui, porque é um assunto que é extenso. Então vou trazer uma tabela que é importante para vocês. Se você não conseguir achar essa tabela, manda uma mensagem para mim que eu mando a tabela para vocês. E você pode printar a tela também, que eu vou deixar aqui de um tamanho grande. A tabela é essa aqui, pessoal. Vou mostrar para vocês, ó. É essa tabela. O que que ela diz? O que que ela nos informa? Ela nos informa qual é o ente competente para tributar de acordo com a prestação de serviço. A gente tem, pessoal, algumas regras, né? A gente tem que, como regra, o fato gerador é devido no local do domicílio do contribuinte. Então, se o contribuinte está estabelecido em Fortaleza, para a grande maioria das prestações de serviço, o local que será devido ao ISS é em Fortaleza, independente para qual município foi prestado esse serviço. Então, um serviço de contabilidade, um serviço de consultoria tributária, vai ser, por exemplo, lá em Fortaleza, entendeu? Ah, mas uma empresa de Fortaleza, estabelecida em Fortaleza, prestou um serviço de contabilidade para o Wilson Tavares, que está em Belo Horizonte. Nesse caso, o ISS é devido para Fortaleza. Ainda que o tomador do serviço esteja domiciliado em outro local. Beleza? Isso é a regra. Só que a gente tem algumas exceções que eu vou mostrar para vocês. São exceções que são exigidas em prova. E a questão discursiva trabalhou algumas dessas exceções, porém, como são muitas, é importante que você grave a que eu vou passar para você, né? Essa aqui são as mais importantes. São aquelas situações que a gente tem o deslocamento do ente competente para tributar. Não será regra. Quem vai poder tributar o ISS, ou seja, o município que tem o poder de tributar, ou ele pode perguntar também, o município que fará o recolhimento desse imposto, a arrecadação vai para o município em que o serviço ocorreu. Então, tá assim, ó. Quando em seu território ocorrerem as hipóteses da lista a seguir, ainda que os prestadores não estejam nele estabelecidos, nem domiciliados, que pode ser uma pessoa física também, né? O ISS é devido para o município em que ocorrer os serviços listados em seu território. Então, por exemplo, a gente teve uma instalação de palco, andaime, coberturas ou qualquer outro tipo de estruturas dentro do município de Fortaleza, ainda que o contribuinte seja do Rio de Janeiro, de São Paulo, de São Gonçalo do Amarante, de Goiânia, sabe? De qualquer lugar, de Natal, não importa. O serviço ocorreu onde? Em Fortaleza, será devido o ISS para lá. Ok? Perceba, ainda que nele, né? Ainda que os prestadores não estejam nele estabelecidos nem domiciliados. O ISS será devido ao município de Fortaleza, quando em seu território ocorrerem os serviços, né? Os serviços listados aqui. E aí, pessoal, como que a gente vai fazer para lembrar, né? É bem difícil lembrar, né? Mas pensa o seguinte: são situações, são tipos de serviços que você vê algum tipo de dano no meio ambiente, algum tipo de
impacto ambiental, impacto na estrutura da cidade, seja por aumento de trânsito, seja por poluição, seja por uma demanda de lixo. Então, por exemplo, a gente teve ali uma reforma de edifício, uma construção civil. Perceba que vai gerar lixo, vai gerar um trânsito naquele local. Por exemplo, a gente teve varrição de rua, sabe? Esse tipo de situações que, por exemplo, varreu rua, recolheu lixo. Pô, vai ter que levar o lixo para algum lugar ali em Fortaleza, né? O contribuinte é de São Paulo. Pô, mas a varrição de rua ocorreu em Fortaleza. O lixo que foi gerado foi em Fortaleza. Então o ISS vai ser devido para Fortaleza. Perceba que são serviços que está muito relacionado ao impacto que ocorre naquele local. Mais ou menos assim a gente já consegue lembrar algumas situações. Então, por exemplo, instalação de palco e outras estruturas, palcos. Então a gente tem aqui andaime, palcos, coberturas. Então, por exemplo, vai instalar palcos para shows. Ó, instalação de palco para show, a prestação desse serviço, se ocorreu em Fortaleza, o ISS será devido para Fortaleza. Então perceba o seguinte, ó, teve um evento, um cantor foi contratado para fazer o show. Essa prestação de serviço vai ser no domicílio do contribuinte. Mas o show vai ocorrer em Fortaleza. O evento em si vai ficar, por exemplo, lá para Goiânia, onde, onde está o contribuinte, né? Onde está, por exemplo, a empresa desse cantor. Já a instalação de cobertura, de palco, por exemplo, toda a situação ali de limpeza daquele ambiente, o aluguel do espaço. O aluguel do espaço já é sempre no local onde está o contribuinte. No aluguel do espaço, não. A prestação de serviço ali de. Esquece o aluguel do espaço. É a situação de todo o serviço que for prestado, que for relacionado à prestação de serviço que gera algum tipo de impacto naquele município, que não é o do contribuinte, acaba fazendo com que o ISS seja deslocado do contribuinte para o local onde ocorreu a prestação. Então, no nosso exemplo aqui, o evento, o ISS, por exemplo, da contratação do show, vai ficar lá, por exemplo, em Goiânia, onde está o cantor sertanejo, mas a instalação de palco, por exemplo, para um festival de música, vai ficar lá para Fortaleza. Perceba isso, beleza? Então, tá aqui, ó, palco, execução de obra, a mesma coisa. O contribuinte, ele é de Natal. A execução da obra está ocorrendo em Fortaleza. Não importa onde está o contribuinte, vai ser na execução da obra. Show de bola? Demolição, mesma coisa. Edificações em geral, estradas, ponte, mesma coisa. Pessoal, aqui inclui a reforma também, tá? Porque esse item 7.05 aqui, ele entra a reforma. Dá uma olhadinha no 7.05. Esses são os mais importantes, 7.02, 7.05, e instalação de palco para eventos, shows, essas coisas. São os mais importantes que você tem que levar para a prova. Esses, o ISS vai sair da regra e vai vir aqui para o local onde foi prestado. Além disso, a gente tem também, né, coleta e destinação final de lixo, execução de varrição, tá vendo? São situações que você tem essa exceção, né, que é o deslocamento do ente que tem o poder de tributar. Legal aqui, ó, execução de decoração e jardinagem, de corte e poda. Você vê que vai podar árvore, várias árvores, vai gerar um lixo danado. Vê que vai gerar um impacto ambiental, vai gerar um impacto ali no trânsito, né? O pessoal cortando na rua. Então o ISS é devido para Fortaleza, ainda que o contribuinte não esteja em Fortaleza. Controle e tratamento aqui, ó, de efluente, ó, com agentes físicos, químicos e biológicos. Você vê que isso gera impacto também lá. Florestamento, reflorestamento. Encosta, contenção de encosta, serviço de escoramento, tudo isso gera um impacto. Limpeza e drenagem, guarda ou estacionamento.
Então a gente tem aí a gente tem várias franquias, né, de estacionamento espalhado pelo país. Não vai ficar, por exemplo, no local onde está situado a matriz, a sede da empresa. O contribuinte, por exemplo, pode estar em outro local. Se a prestação de serviço de estacionamento está sendo em Fortaleza, é para lá que é devido. Tá vendo? Olha, localização dos bens dos semoventes de pessoas vigiados, segurados ou monitorados, tá vendo? Localização aqui dos bens semoventes ou do domicílio das pessoas vigiados, segurados ou monitorados. Localização do bem objeto de armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação ou guarda. Execução dos serviços de diversão, lazer e entretenimento. Aí entra lá naquela parte que eu falei de locação, né? Se está sendo contratado um serviço também de diversão, lazer e entretenimento, não importa para onde, não importa de onde veio o contribuinte. Se o contribuinte for de Fortaleza e a execução do serviço for de Fortaleza, beleza. Mas ainda que o contribuinte seja de fora, o ISS vai ser devido para Fortaleza. E por fim, execução de transporte, localização do estabelecimento do tomador da mão de obra. Então, se o tomador da mão de obra for em Fortaleza, o ISS vai ser devido para lá. Se o serviço está ocorrendo lá, feira, exposição, congresso. O contribuinte é de São Paulo, a feira está em Fortaleza, o ISS todo vai ser para Fortaleza. E execução também de serviços lá no porto, aeroporto, ferrovias, terminais rodoviários, beleza? Então, manda uma mensagem para mim que eu mando essa tabelinha para vocês. Tranquilo? Então vamos olhar a discursiva? A discursiva tratou sobre isso, pessoal. O João Gomes, né, é um novo auditor em Fortaleza e ele se deparou com várias situações, especificamente aqui com 3 situações, em que você tem o contribuinte numa cidade, quem toma o serviço numa outra cidade e a prestação do serviço lá em Fortaleza. Então você tem aqui, por exemplo, o contribuinte na cidade A, o tomador na cidade B e a prestação do serviço em Fortaleza. Como regra, a gente sabe a regra, né? A regra. Pô, qual é a regra? A regra é no local do contribuinte. O ISS é devido no local do contribuinte. Mas dependendo da prestação de serviço, a gente pode ter esse deslocamento aqui e a regra não ser mais aplicada. Então vamos analisar mais ou menos aqui para a gente poder já ter mais ou menos uma ideia de como a gente vai resolver essa questão e a gente vai avançando. Tamo junto? Então vamos lá. João Gomes, um novo auditor fiscal em Fortaleza, depara-se com diversos casos relacionados à empresa Beta. Então, essa empresa Beta aqui, sediada em São Gonçalo do Amarante. Então, o contribuinte está lá em São Gonçalo do Amarante, que levantam a possibilidade de configuração do fato gerador do ISS. Na primeira situação, a empresa Beta foi contratada pela empresa Alfa, sediada em Paracajus. Então, o contribuinte, que é Beta, está em São Gonçalo do Amarante. O tomador está sediado em Pacajus. Beleza? Para realizar a reforma de um prédio localizado em Fortaleza. Opa, reforma de um prédio. 7.05. Lembra? 7.02, Constituição Civil, reforma de prédios, pontes. 7.05. Desloca o ente competente para tributar. Não vai ser no local do contribuinte, não vai ser no local do tomador. Vai ser no local onde ocorreu a prestação de serviço. A prestação de serviço ocorreu em Fortaleza. O ISS vai ser devido para Fortaleza. Já na segunda situação, analisada por João Gomes, a empresa Beta, sediada em São Gonçalo do Amarante, contratou a empresa Sertanex,
sediado em Goiânia, para a instalação do palco em um festival de música sertaneja, no local de execução dessa reforma. Olha que legal, né? Pegadinha aqui, né? A instalação do palco em um festival. Ou seja, a instalação do palco é o nosso primeiro item. O ISS é devido para Fortaleza e não no local do contribuinte. Se ele tivesse contratado a empresa Sertanex para fazer um show de um cantor, aí ficaria lá para Goiânia. Mas não, ele foi contratado para instalação de palco. E instalação de palco é um caso de exceção, desloca o ente competente para tributar. Outra situação enfrentada por João Gomes envolve a locação de materiais de festas, como balcões, mesas, cadeiras e objetos decorativos, pela empresa Beta, para uma festa entre os funcionários no local dessa execução dessa reforma em Fortaleza. Então, lá nessa vai ter a reforma, né? A gente viu que vai ter a reforma de um prédio, aí vai ter a instalação de um palco para um festival de música sertaneja nesse local aí, para os funcionários, e também eles vão locar materiais de festas, como balcões, mesas, cadeiras. Aqui, ISS é devido para Fortaleza, porque é um caso de exceção. Aqui, ISS também é devido para Fortaleza. E na terceira situação, para onde é devido o ISS, pessoal? Perceba que na terceira situação, a gente não tem o ISS, né? E por quê, pessoal? Por que a gente não tem ISS na terceira situação? Perceba que na terceira situação é locação de bens móveis. Locação de bens móveis e locação de bens móveis não incide ISS, lembra? Por decisão jurisprudencial que você vai colocar na prova. Então, locação de bens móveis não incide ISS. Putz, professor, nem reparei que estava assim, né? Locação de materiais de festas, balcões, mesas, cadeiras e objetos. Eu nem lembrei que era locação de bens móveis, mas é. Nesse caso, não incide ISS. Tanto que ele fala aqui, ó. Nesse caso, surge a dúvida sobre a incidência do ISS. Ou seja, se surgiu a dúvida e você confirmou, não incide ISS nessa situação. Com isso, pessoal, a gente tem agora a nossa pergunta, né? Considere as informações apresentadas nessas situações hipotéticas. Redija um texto dissertativo emitindo a posição do fisco sobre a cobrança ou não do ISS sobre cada situação. Beleza? Em seu texto, aborde os seguintes aspectos: conceito do fato gerador do ISS e, em regra, quais são os entes competentes para instituir esse tributo, análise das hipóteses de incidência ou não do ISS nas situações apresentadas, posição conclusiva sobre qual ente público é competente para realizar a cobrança do ISS nas situações apresentadas e considere a jurisprudência dos tribunais superiores. Dispense indicar a incidência de outras hipóteses e não crie fatos novos. Ou seja, pessoal, a gente vai montar a nossa discursiva, né? Olhando aqui, como base, eu sempre utilizo mais ou menos de 4 a 5 parágrafos. Como tem 3 situações, eu vou apresentar, né? A primeira situação, não. Vou apresentar os conceitos gerais na introdução. Então, a questão já pediu já para você abordar o conceito do fato gerador do ISS, quais são os entes competentes para instituir esse tributo. Então, eu vou colocar na introdução. Cada situação eu vou colocar nos próximos parágrafos e, por fim, vou fazer a conclusão. Vamos ver? Vamos ver como fica? Então, vamos olhar aqui, pessoal. Olha, proposta de espelho, oficina de discursivas. E é isso, pessoal.
A Constituição Federal de 1988 confere aos municípios a competência para instituir o Imposto sobre Serviços, ISS. O ISS é um tributo municipal cujo fato gerador é a prestação de serviços conforme estabelecido na lista anexa à Lei Complementar, número 116, 2003. Pessoal, dá para decorar isso aqui, tá? Essa parte aqui, apesar de... né, mas aqui dá para decorar. Hein? Em regra, compete aos municípios instituir e cobrar esse imposto. Coloquei em regra porque a gente tem a situação lá do Distrito Federal e da União, no caso dos territórios federais, que não são divididos em municípios. Com base na regra geral do ISS, considera-se serviço prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador. No entanto, é importante mencionar que existem exceções a essa regra. Em determinadas situações, o imposto pode ser devido no local da prestação de serviço, mesmo que o prestador não possua estabelecimento nesse local. Essas situações são definidas tanto pela lei complementar quanto pelas leis municipais de cada localidade. A gente sabe que a lei de Fortaleza vai replicar essas situações. Sendo assim, na primeira situação apresentada, então, ó, a primeira parte ficou grande, né? Então, ficou bem grande aqui, ficou bem legal, né? O primeiro e o segundo parágrafo explorou bastante o conceito, explicou bastante o motivo que você tem esse deslocamento, a situação de regra, a situação de exceção. Isso faz com que você garanta a possibilidade de a CESP inventar algum espelho mais puxado, dando mais pontos. Você tinha que ter falado disso, tinha que falar... Não, você já tenta colocar o máximo que você pode num texto bem tranquilo de fazer nessa primeira parte aí. A gente tem a regra e a gente tem as exceções. Sendo assim, na primeira situação apresentada, em que a empresa Beta foi contratada pela empresa Gama para realizar a reforma de um prédio em Fortaleza, temos a incidência do ISS pela prestação de serviços de reforma de edifícios. Nesse caso, o imposto será devido no local da prestação de serviço, ou seja, em Fortaleza. Portanto, o ente público competente para realizar a cobrança do ISS será a Prefeitura de Fortaleza. Já na segunda situação, analisada por João Gomes, a empresa Beta, sediada em São Gonçalo do Amarante, contratou a empresa Sertanex, sediada em Goiás, para instalação de um palco em um festival de música sertaneja no local da execução. A empresa... no local da execução da obra, né? E o local da execução da obra era em Fortaleza, que a gente viu lá na primeira situação. A prestação de serviço de instalação de palco está sujeita ao ISS, matamos um ponto. Nesse caso, o imposto será devido também no local da prestação de serviço, ou seja, em Fortaleza. Portanto, o ISS será devido para o município de Fortaleza. No caso de locação de materiais de festas, como balcões, mesas, cadeiras e objetos decorativos, ou seja, apenas dos bens... Opa, tá aqui, ó. Apenas o aluguel dos bens móveis para a realização da festa, a incidência do ISS é controversa. Existe a súmula número 31, que estabelece que é inconstitucional a incidência do ISS sobre a locação de bens móveis. Portanto, não será possível a cobrança do ISS sobre o aluguel de materiais de festas. Então a gente conseguiu fechar isso citando a jurisprudência, indicando que não temos a incidência do ISS. A gente aborda a jurisprudência dos tribunais superiores. Desculpa de estar lendo e não ter percebido que aqui na minha telinha que eu vejo estava aparecendo. A gente tem a jurisprudência dos tribunais superiores tratando sobre o tema. Você tem que ficar esperto na locação de bens móveis, mas às vezes não vai vir assim, né? Vai vir lá, locação de pula-pula, locação de cadeira, de mesa, de martelo. É bens móveis, entendeu? Poxa, eu só achei que locação de bens móveis era só carro. Não, pessoal. Entra tudo, locação de salão, de mesinha de festa, cadeira, já vi situação, por exemplo, a pessoa faz aluguel de martelo, de serra para obra. Isso não incide ISS.
Beleza, pessoal? Então, aqui, ó, a partir daqui, está finalizada essa correção, tá? Finalizada. Só vou trazer um outro resumão aqui, pessoal, que é muito importante para você ficar esperto quanto à incidência do ISS quando a gente tem fornecimento de mercadorias. Como regra, a mercadoria que que está ali dentro da prestação de serviço, a pessoa fornece mercadoria junto com a prestação de serviço. Como regra, incide ISS sobre tudo. Só que a Lei Complementar 116 manda nessa parada aqui, ó. Não é a Lei Complementar de 87 lá da Lei Candia, é a Lei 116. Se a Lei 116 falar nada, incide ISS sobre tudo. Agora, se a Lei 116 trazer exceções, se ela dá margem para poder cobrar ISS no fornecimento de mercadorias, aí beleza. Aí você cobra ICMS sobre fornecimento de mercadorias e o ISS sobre a prestação de serviço normal. Então a gente tem algumas situações aqui, ó, que vale a pena a gente decorar, principalmente esses dois aqui, né? Que a gente viu que desloca o prestador de serviço, aí você já aproveita e já decora também que o 7.02 e 7.05, a Constituição Civil e reforma de edifício, ponte, a Lei 116 já traz essa exceção. As mercadorias que forem produzidas no local da obra, junto com a prestação de serviço, incide ISS sobre tudo. Agora, as mercadorias que forem produzidas fora do local da obra. Então, por exemplo, a concretagem foi feita fora do local da obra e entrou lá na obra. Nesse caso, você tem essa mercadoria incidindo em ICMS e só a prestação de serviço vai incidir em ISS. Você tem, então, essa exceção dentro do item 7.02 e 7.05, que é o fornecimento de mercadorias junto com a prestação de serviço. Perceba, pessoal, que são as mercadorias produzidas fora do local da obra. Então, se ele trouxe uma peça de fora da obra, esse fornecimento de mercadoria não vai incidir ISS, vai incidir ICMS. Agora, se ele produziu ali a peça, o concreto, sabe? Aí você vai incidir ISS sobre tudo. Fornecimento de mercadorias e a prestação de serviço. A prestação de serviço sempre vai incidir ISS. A gente está olhando aqui, essa mercadoria vai incidir ISS ou ICMS. A dica é fora do local da obra. Já na parte de recondicionamento de motor, revisão de máquina, lubrificação, conserto, sempre, em qualquer caso, peças e partes empregadas incide ICMS. Então, se ele colocou peças no recondicionamento de motor, na revisão, na lubrificação, na limpeza, incide ICMS nessas peças e partes empregadas. Diferente lá na Constituição Civil. Na Constituição Civil só vai incidir ICMS se o que foi empregado, a mercadoria, veio fora do local da obra. Já que na parte de recondicionamento de motor e lubrificação, conserto de máquina em geral, independente de qualquer caso, peça e parte empregada sempre vai incidir ICMS. E na prestação de serviço de recondicionamento, de motor, lubrificação, conserto de máquina, aí incide ISS normal. A mesma coisa aqui de organização de festas e buffets. A prestação de serviço de buffet incide ISS, mas o fornecimento de alimentação e bebidas vai continuar incidindo ICMS. Já lá em hotéis, você vai olhar se o fornecimento de alimentação e bebida está incluído na diária. Porque se tiver incluído na diária, incide ISS sobre tudo. Agora, se não tiver incluído na diária, aí incide ICMS nesse fornecimento de alimentação e bebida. Alguns hotéis você tem, por exemplo, All Inclusive, que você tem tudo incluído. Café, almoço e janta. Nesse caso, café, almoço e janta, você já pagou junto com a diária. Então a diária, por exemplo, é R$200. Se você pagar tudo junto, o valor vira 350. Mas está tudo incluído no preço da diária em 350,
vai incidir ISS sobre esses 350. Mas não foi o caso, você só pagou R$ 200, só tinha um café da manhã incluído. E lá você pediu, um almoço custou R$ 70, a janta, você e tua família lá, custou 80, total 350. Nesse caso aqui, o que estava incluído de fornecimento de bebidas e alimentação é só o café, né? Incluído nesse preço aqui. Então você vai pagar ISS aqui. Já sobre esses dois, é ICMS, entendeu? Que foi contratado à parte, não estava incluído no preço da diária. Fechou, pessoal? Então essas são as partes mais importantes. Dá um print aí na tela. E aí você vai vendo. Ó, por exemplo, ó, remédio manipulado. Se tiver na prateleira, chegou lá, pô, queria aquele remédio ali que a farmácia de manipulação fez. Aí incide ICMS. Agora, se você chegar lá com a receitinha, incide ISS. Por exemplo, óculos. Cheguei para comprar um óculos, tá na prateleira. Ah, mas o óculos é de 1 grau. Tá na prateleira? Pronto. Incide ICMS. Ah, não, cheguei com uma receita médica pro cara lá fazer um óculos específico para mim, tá? Aí incide ISS, que ele fez por encomenda. Diferente, né? E cuidado com essa situação aqui, a jurisprudencial bem recente. No caso do software, pessoal, ainda que o software seja de prateleira, incide ISS. Então, se você vai comprar um pacote Office, tá na prateleira, ou você mandou a Microsoft desenvolver um software para você, incide ISS sempre. Fechou, pessoal? Então é isso. Ó, boa sorte. Daqui a pouco a gente volta com mais um tema. Tamo junto. Valeu.